não disse que ia continuar? Tô aqui, Mônica Responde número 6, com muitas perguntas bacanésimas. Quer comigo que eu vou te contar? Olá, eu sou Mônica Romeiro. Esse vídeo é a continuação do outro Mônica Responde. Vou deixar aqui no link para você não perder. E não esquece, se inscreve aqui no canal. Também deixa aqui nos comentários outras perguntas, outras questões, as suas experiências, se você concorda, se não concorda com o que eu disse. E, muito importante, se você quer que o Mônica Responde vire um quadro fixo aqui no canal. Se você quer, escreve tudo aqui pra mim. E as perguntas são todas enviadas lá no meu Instagram, @almanac dos pais. Me segue lá. Toda vez que eu vou gravar a Mônica Responde, eu aviso pra vocês poderem mandar todas as perguntas que vocês querem sobre, pode ser tentante, pode ser gravidez, pode ser maternidade, pode ser cuidados com filhos, pode ser sobre a minha vida, pode ser sobre física quântica, o que quiser. Manda que eu tô respondendo tudo. E vamos lá, vou começar, hein? A Paula perguntou o seguinte: Mônica, existe um possível número mínimo de dias após a relação sexual em que já se consiga detectar o HCG? Paula, vamos lá. Eu tô até deixando o celular do lado que eu vou tentar explicar com as mãos, né? A ascendência italiana falando alto aqui. Quando a gente tem uma relação sexual, os espermatozoides sobrevivem alguns dias dentro do nosso corpo. A média é entre 3 e 5, mas tem caso que pode chegar até 7, 10 dias de sobrevivência. Então a relação sexual acaba não sendo um bom parâmetro para fazer o teste, porque imagina que você teve uma relação sexual hoje, ovulou 10 dias, e aí depois da ovulação que a gente vai ter que contar esse período para ter HCG suficiente no seu organismo para que ele seja detectado. Então, o ideal seria saber a data da sua ovulação, ou mais ou menos quando acontece a ovulação. Mas, Mônica, não sei da minha ovulação, não tenho a menor ideia, só que eu tive uma relação desprotegida e eu tô preocupada, quero fazer. Então, a minha dica é apenas uma dica, uma referência, não quer dizer que vai dar sempre certo. É o seguinte: eu vou considerar que você teve relação 5 dias antes da sua ovulação. Então, 5 dias depois você ovulou. Depois que você ovulou, demora mais ou menos 13 a 14 dias para ter HCG que seja detectável no seu organismo. Ou seja, 5 dias mais 13 a 14, a gente arredonda 20 dias da relação, você vai conseguir. Isso considerando que você ovulou 5 dias depois. Aí você fala: não, mas eu acho que a minha menstruação já está atrasada. Então você já pode realizar. Eu só acho muito importante dizer o seguinte para você. Quando a gente está falando em detectar o HCG, existem testes de farmácia que precisam de 10 dias de atraso menstrual. Existem testes de farmácia que promete resultado seguro 2 dias antes do atraso. E tem testes de sangue que também tem mais sensível, menos sensível, mas basicamente 2 dias antes do atraso pode fazer. Por que eu não recomendo fazer antes do atraso? Porque você pode ter tido uma ovulação tardia, ou você pode ter escolhido um teste que não seja tão sensível, ou você pode ter uma coisa que a gente chama de microaborto, ou seja, a anidação ela começa, mas não é viável aquele embrião, o próprio corpo vai liberar como se fosse uma menstruação, e geralmente coincide mesmo com a data de menstruação. Então, por favor, tenta guardar o atraso menstrual se você sabe, e se você não sabe, 20 dias da relação, você vai ter um resultado mais ou menos seguro. 100% seguro não tem como te prometer, porque como eu falei, pode ter uma ovulação tardia, podem ter outros pormenores que a gente não consegue controlar. Mas numa média, 20 dias é um prazo legal para você realizar um teste e tirar sua dúvida se tá grávida, se não tá bom? A Mari perguntou o seguinte: Mônica, é necessário mesmo dormir do lado esquerdo durante a gravidez? Beijos, te admiro muito. Mari, um beijo enorme para você. É o seguinte, é necessário? É necessário. Por quê? Quando a gente está deitada do lado esquerdo, tem duas coisas que ajudam. Uma, que o estômago ele fica caidinho. Então tem uma bolsinha do estômago, então você vai ter menos refluxo, você vai ter mais conforto ao dormir. Porque durante a gravidez, tudo fica muito relaxado no nosso corpo, inclusive a nossa digestão. Então aquilo que a gente come fica muito mais tempo no estômago, aumentando a azia, aumentando o refluxo. Então esse é um ponto positivo. O outro ponto, que é o mais primordial desses, é que quando a gente está deitado do lado esquerdo, a gente alivia uma veia muito importante do nosso corpo, que a gente chama de veia cava. E com essa veia cava liberada, você tem uma circulação melhor. O que isso quer dizer? Quer dizer que você vai ter menos inchaço nos pés e nas pernas, porque ela vai também fazer essa ligação lá com as pernas, então vai ter uma circulação muito mais eficiente. O seu bebê também vai ter uma circulação melhor, porque melhorou a circulação, melhorou em tudo, melhora no corpo inteiro, e não melhora focalmente só ali no pé, não, é no corpo todo. Aí você vai falar assim: Mônica, mas tem um problema, eu não consigo dormir do lado esquerdo. Me faz mal, me dá falta de ar, é desconfortável, dói minhas costas. Eu não consigo. Tudo bem, não sofra por causa disso. O importante é que você descanse, que você tente dormir, se possível, do lado esquerdo, mas se você não conseguir, não tem problema. Se você no meio da noite deu uma acordadinha, viu que estava do lado direito e falou: nossa, peraí, eu tenho que estar do lado esquerdo? Não é bem assim.
Como eu tive muito inchaço na gravidez do Lucas, se eu acordava eu virava pro lado esquerdo, porque isso fazia muita diferença pra mim, inclusive diminuindo até um pouco de câimbras. Então, se você notar que o lado esquerdo tá sendo super bom pra você, tenta colocar umas almofadas, fazer um ninho, deixar uma forma confortável pra você manter essa posição. Agora, se você acha que o lado esquerdo não tá fazendo tanta diferença, você se sente melhor dormindo do outro lado, tá tudo bem também. Mas se vai assistir televisão deitada, tenta ficar então do lado esquerdo. Tenta ficar um pouquinho essa posição horizontal, liberando essa veia para sua circulação ser melhor. E assim também vai ter menos inchaço, como eu disse, o pé não vai ficar aquela bola enorme. E agora que a gente tá chegando no calor, a gente incha muito mais. E não é porque você não inchou numa gestação que não vai inchar na outra. Na gestação do Lucas, gente, fica um balão de inchada. Eu com 3, 4 meses de gestação já tive que tirar aliança. Da Larissa, em compensação, que foi logo depois, engravidei da Lari, o Lucas tinha apenas 9 meses. Quando eu engravidei da Lari, eu fui pra maternidade com aliança, porque eu não enchei nada. Então, não existe uma regra, mas o calor eu acho que tá envolvido sim, porque o Lucas nasceu em janeiro e a Larissa nasceu só em julho. Então, pode ter uma diferença de estações e sim, no verão a gente fica mais inchado. Então, tenta dormir do lado esquerdo, tenta priorizar esse lado, mas se não der, paciência, o que importa é você descansar e se sentir bem. A Vi perguntou o seguinte: quem nunca teve mucoprogesterona e do nada começa a ter muito, pode ser gravidez? Vi, é o seguinte, a gente tem, durante todo o nosso ciclo, a gente tem várias alterações de muco por conta, sim, dos hormônios. Eu vou deixar aqui um link para você, que eu falo exatamente de tudo do muco de cada estágio do nosso ciclo menstrual. Quando a gente engravida, é normal sim ter um aumento do muco. E é esse aumento do muco que a gente sente, que é o mesmo que faz ficar descendo coriza do nariz, que fica fazendo a nossa boca ficar cheia de saliva, e é o mesmo também que deixa a gente mais inchado, porque a gente está produzindo mais líquidos no corpo todo, e isso pode também aparecer. Então, na gravidez é normal a gente ficar, vamos dizer assim, com a calcinha mais molhada. Então, calcinha de algodão na gravidez, importantíssimo. Porque quando a gente coloca uma sintética, a gente abafa. Então a chance de ter uma candidíase, até de dar mau cheiro, é maior. Então sim, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, esse muco que você tá notando, ele pode identificar uma gravidez, ele pode significar uma candidíase, ele pode significar alguma alteração hormonal. Não tem como saber. Para ter certeza, tem que fazer um teste de gravidez. Se por acaso der negativo, der positivo, de qualquer forma é legal consultar o seu ginecologista. Se der positivo, para começar o pré-natal. Se der negativo, para ver se tem alguma alteração ou hormonal ou se tem alguma bactéria, alguma coisa aí que é importante tratar. A Ari fez a seguinte pergunta: é perigoso para o bebê fazer muito ultrassom? Estou com meses e já fiz 3, devido a uma queda, e aí não apareceu a mensagem inteira. É o seguinte, essa parte do ultrassom, ela é muito falada e não tem muita conclusão. O que eu posso dizer para você que já se sabe? Se você começar a fazer ultrassom em cachorros e em alguns outros animais que têm uma audição mais aguçada, você vê que eles se mexem muito, porque eles conseguem ouvir aquele ultrassom, coisa que nós humanos não conseguimos. Então, teoricamente, nós humanos não conseguimos ouvir, então tá tudo bem. Então, poderia fazer. Esse hábito de fazer muito ultrassom é coisa de Brasil. Em vários outros países não se faz tanto ultrassom como se faz aqui. Faz apenas o morfológico e o terceiro morfológico nem se faz também em alguns lugares. Vai muito de cada lugar. Quando você tem razões para realizar ultrassom, ele não só não prejudica o seu bebê, como ele é muito saudável, porque ele vai estar vendo, na verdade o risco do ultrassom é muito menor do que qualquer risco que possa envolver a sua gestação. Então, se tem um pedido de ultrassom por conta de qualquer motivo, tem que fazer. Existem pessoas que têm que fazer ultrassom no final da gravidez, por pré-eclâmpsia, por vários motivos, tem que fazer todas as semanas, tem que fazer até mais de uma vez por semana. E tá tudo bem, porque não conseguiu descobrir se o ultrassom pode causar alguma coisa até hoje. Não tem nenhuma referência que fale, olha, o ultrassom é perigoso, não vamos fazer. Não tem. Só que a gente não pode fazer pesquisa em grávida. O que isso quer dizer? É antiético. Você não pode arriscar uma vida ali só porque você quer fazer uma pesquisa. Não pode. É antiético, não pode. Então o que a gente faz? Quando a gente não sabe, a gente fala que não é legal. Então, qual que é a minha... Quais as minhas palavras para você? A primeira coisa é, fique tranquila, tem muita gente que faz muito ultrassom, não acontece nada com o bebê, a gente não sabe, o bebê nasceu assim ou assado por conta de ultrassom, a gente não sabe. Mas como a gente sabe que alguns outros animais percebem a interferência do ultrassom, eles se incomodam, eles ficam agitados por conta do ultrassom, então a gente fala o quê? Vamos fazer apenas os ultrassons necessários para que a gente não coloque o bebê nessa situação. É simples assim. Mas se a gente percebe o bebê ficar quietinho, às vezes tão quietinho que a gente nem consegue descobrir o sexo, a gente tem que comer um chocolatinho 5 minutos antes do ultrassom para ele mexer um pouquinho, para poder tentar ver o sexo. Então fica tranquila, tá bom? Se você teve que fazer, principalmente por recomendação médica, qualquer risco que o ultrassom poderia ter, que se houver algum, é do mínimo, é muito menor do que você não fazer ultrassom e acompanhar o desenvolvimento do bebê.
Mas comprar um ultrassom pra ficar fazendo em casa, aí é um exagero, né? Acho melhor não. Aí eu não faria. Mas não condeno quem faça, porque tem gente que precisa disso, que fica agoniada, ansiosa, nervosa se não vê o bebê. Tem mulheres que ficam extremamente estressadas e esse estresse pode passar pro bebê. Então o que eu falo é, sempre conversa com o seu médico. Se precisa fazer ultrassom, pode ir, vai tranquila, ele não tá pedindo nada que possa trazer qualquer risco pra você. E sempre que há risco, eles avisam. Então olha, você vai ter que fazer um exame, esse exame invasivo, esse traz risco pro bebê, o risco de acontecer é tanto. Então sempre que tem alguma coisa que traz risco, eles avisam. Se não falou nada, é porque seus ultrassons são completamente tranquilos e você pode seguir sua gravidez feliz. A Carol perguntou assim, Mônica, minha pergunta é o seguinte, grávida pode comer jiló? Pode, Carol, se você gosta de jiló, se divirta. É que eu não gosto, mas se você gosta, se divirta, né? Meu irmão ama jiló desde pequenininho. Era um bebezinho que comia um monte de jiló. Não sou evoluída assim, não. A Nath fez a seguinte pergunta, Mônica, posso entrar na piscina no início ou durante toda a gravidez? Nath, pode entrar na piscina, principalmente se for aquelas piscinas em que as pessoas passaram por exames, que você sabe que não tem ninguém com micose, etc e tal, porque isso vai sim trazer mais segurança para você. O que é importante é, não fique com a roupa, né, de piscina, não fique com essas roupas úmidas por muito tempo. Saiu da piscina, toma um banho e põe ali uma calcinha de algodão sequinha para poder deixar essas suas regiões íntimas mais protegidas. Deixando ali muito úmido, você pode ter uma candidíase e tratar isso durante a gravidez. Vou falar para você que a gente sempre fica com uma pulguinha atrás da orelha, por mais que seja completamente seguro. Então só para não passar por isso, pode fazer hidroginástica, pode continuar nadando durante a gravidez, não tem problema nenhum. Mas como eu falei, é sempre legal ter uma piscina que seja bacana, limpinha, que você sabe que tá com tratamento adequado para não fazer mal, tá bom? E aí vem uma outra pergunta que eu achei assim importantíssima a gente falar sobre isso. Mônica, é verdade que grávida pode tomar uma taça de vinho por semana? É o seguinte, até soltei o celular pra gente falar porque agora o papo é sério. Existe uma doença chamada síndrome alcoólica fetal. Nessa doença existe um déficit de desenvolvimento intelectual da criança. Em alguns casos mais graves, até tem algumas características físicas que são muito alteradas nessa criança. De olhar a criança, você percebe que ela tem que a mãe ingeriu álcool durante a gravidez. O maior risco do álcool é sim no primeiro trimestre, o maior risco de desenvolver essa síndrome é sim no primeiro trimestre, e muitas vezes você só vai descobrir, se a criança não tiver as características físicas, que ela tem a síndrome alcoólica fetal lá por 7, 8, 9 anos de idade, quando ela vai começar a aprender, vai ter dificuldade, apresentar algumas dificuldades no desenvolvimento, tanto motor quanto intelectual. Qual que é o problema dessa síndrome? É que ninguém sabe qual a dose segura. Existem mulheres que tomam uma taça de vinho e o filho desenvolve a síndrome. Existem mulheres que tomam um barril de vinho e o filho não apresenta nada. Então, como não existe uma dose segura, a recomendação é álcool zero durante toda a gestação. Nossa, mas eu bebi, eu não sabia que estava grávida. Calma, eu também fiz a mesma coisa. Eu casei grávida, não sabia que estava grávida, bebi na minha gravidez, no comecinho, sem saber, bebi no casamento, bebi na lua de mel, bebi quando eu voltei pra minha casa, e eu descobri só no dia seguinte que eu tava grávida, a partir daquele momento eu zerei. Mônica, o que você bebeu pode ter feito mal pro Lucas? Por enquanto, não. Não tem nada, não tem nenhum aspecto nele que ele tenha desenvolvido qualquer tipo de síndrome. E é o que acontece com a grande maioria. Na maioria dos casos, não acontece nada. Porém, você vai arriscar? Esse que é o problema. Alguns obstetras, por conta desse risco não ser tão aumentado, eles liberam tomar uma taça de vinho por semana no terceiro trimestre gestacional, que é quando a parte intelectual do bebê já está mais desenvolvida, o cérebro já está mais desenvolvido, ele está mais ganhando peso, está mais formadinho. Primeiro trimestre é sempre nulo, e eu, Mônica, sou da linha do nulo até você acabar de amamentar, porque durante a amamentação o álcool passa pro bebê também. Então eu sou desse aspecto. E eu vou falar pra você, eu amo tomar vinho. Eu tomo vinho toda semana. Eu amo tomar cerveja. Eu adoro, de verdade, não de me alcoolizar, mas eu gosto, socialmente eu gosto bastante. Mas durante a gestação e a amamentação, eu zerei. E tá tudo bem. Foi por um bem maior, que é a saúde dos meus filhos. Eu zerei, consegui fazer isso numa boa, não tem problema. Se você faz muita questão, se você precisa muito, por favor, conversa com o seu obstetra antes. Se você falar assim, Mônica, o que você acha que eu devo fazer? Eu vou falar pra você que eu acho que você não deve tomar. Mas, como eu disse pra você, de repente seu obstetra tem uma linha um pouco mais flexível, ele acha que não vai ter problema nenhum, então você conversa com ele. Mas a síndrome alcoólica fetal, infelizmente, não existe uma dose segura que eu fale, tanto você pode, tanto não pode. Cada bebê reage de um jeito, cada gestação é de um jeito, não existe uma regra. E a Ariana perguntou o seguinte, Mônica, pomada de lanolina ajuda os seios a não racharem na amamentação? Começa a usar quando?
Sim, é verdade, ela vai ajudar, porque ela dá uma hidratada boa ali na região. Geralmente você começa a usar assim que o bebê começa a mamar, antes não tem muito efeito. Esse negócio de preparar os seios para amamentação é uma coisa ainda muito não comprovada. Então, vou tomar sol no seio para deixar o bico mais resistente. Tem gente que toma sol e tem problema, tem gente que toma e não tem. Eu vou passar hidratante. Hidratante não deve porque é fina, mas tem gente que passa e não tem nada, e tem gente que não passa e tem. Então, assim, não existe uma regra. O que a gente sabe que com certeza causa problema é a pega incorreta do bebê. O que é um calcanhar de Aquiles. É terrível. Porque a gente, quando é mãe de primeira viagem, a gente não sabe se tá pegando certo. A gente não tem certeza se tá certo. Às vezes faz uma boquinha pequenininha que ele só pega o bico do peito, vai rachar seu bico, horrores, dói muito. E eu tô falando por experiência própria, eu passei por tudo isso. Eu amamentava chorando de dor. Era terrível. Até que eu sentei na frente do meu pediatra já acostuma, eu falo meu pediatra, porque ele não cuida só dos meus filhos, ele também cuida do que vale mais pra mim do meu psicológico. Quando eu tô com algum problema com meus filhos, é com ele que eu falo, é nele que eu tenho que confiar. Então é meu pediatra. Então eu falei com o meu pediatra, falei assim, Paulo Pac, é o nome dele. Eu falei, Paulo, ele tá mamando certo? Paulo me ajudou a ajustar uma recomendação que eu já tinha na maternidade, mas são tantas informações, tantas novidades que a gente fica super perdida. Ele me ajudou a ajustar e ele me ajudou a como corrigir. Colocando o dedinho, sem unha comprida, tá? Colocando o dedinho no cantinho da boca do bebê pra tirar aquela sucção que ele tá fazendo, que é... Porque se você puxar, aí ele vai arrebentar mais ainda. Então você tira a boquinha dele pra você conseguir arrumar de novo sem te machucar, porque até a hora de tirar pode machucar horrores. Então sim, a pega do bebê é a principal causadora desse problema. A principal que eu falo que é 99% dos casos é a pega do bebê, e em alguns outros casos tem sim fatores particulares da mãe, casos que não tem como a gente controlar. Mas geralmente é a pega. E essa pomada ajudou muito. Foi graças a ela que eu consegui cicatrizar o meu seio para poder continuar amamentando o Lucas. A vantagem é que você não precisa tirar ela do seio para você poder amamentar. Porque só você tirar, seja com lenço umedecido, com água, você machuca ainda mais. O bebê pode ingerir sem problema. Não é merchan, a pomada que eu usava era da Lancinó, sou fã, adoro, porque para mim foi a salvação da lavoura. Aquele momento agora, vamos subir minha moral? Mônica, como você faz pra ser tão linda, mulher? Me conta esse segredo. Manda um beijo para o meu Derek. Beijo pro Derek. Agradeço muito o elogio. E se eu tenho algum segredo pra beleza? Bom, eu não tenho plástica ainda, gostaria de fazer, diminuir um pouquinho o nariz, gostaria sim. Gostaria de fazer um botox também, sim, mas eu sou muito medrosa com tudo isso, então eu não faço. Tô começando a cuidar das madeixas, que antes eram morenas, agora estão loiras. E tô super acima do peso, mas eu acho que se tem algum segredo de beleza, eu acho que o segredo não é só você ser feliz, mas é você transmitir felicidade para as pessoas. É você ser legal, é você ser gentil, é você ser do bem, é você fazer o bem, é você fazer do mundo que você tá, pelo menos as pessoas próximas de você, deixarem elas mais confortáveis possíveis. Então, se você me acha bonita, talvez eu esteja trazendo um pouquinho disso pra você. Isso me deixa muito honrada, muito feliz de verdade. Obrigada. E a Nanda fez uma pergunta que eu achei muito, muito legal bater um papo sobre isso. Ela fala assim: Mônica, você vê muitas mamães que querem engravidar e quando engravidam dão uma surtada? Nanda, não só vejo, como sou uma delas. Porque uma coisa é a gente planejar, outra coisa é acontecer. E quando acontece, muitos fantasmas aparecem na nossa cabeça. E são fantasmas que eles estão, como eu poderia dizer, que a gente às vezes nem imagina, que é o, será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter dinheiro para sustentar? Será que ele vai estar numa boa escola? Será que alguém algum dia vai judiar do meu filho? Será que eu realmente escolhi o melhor pai para ele? Será que era o melhor momento? Será que eu vou conseguir amar como elas falam? Será que meu corpo volta? E assim, de cabeça agora eu falei alguns, mas são muitos outros. A gente pensa em mil coisas, a gente não sabe como vai ser. E é essa incerteza de não saber como vai ser depois do nascimento que deixa a gente completamente maluca. E é o que eu falo pra você, a maternidade não é essas coisas lindas que aparecem no Instagram, não é a Isis Valverde mostrando que tá com uma barriga negativa 5 dias depois do parto, não mesmo. A maternidade também não é aquela coisa linda do bebê dormindo toda noite, você conseguindo acordar linda, maquiada de rímel, não é. E é o maior desafio que você vai enfrentar na sua vida. Ela vai tirar você dos trilhos. Ela vai fazer você repensar suas atitudes, porque agora você vai ser exemplo para alguém. Então, se você faz coisa errada, você está ensinando coisa errada. Ela vai ensinar que você precisa cuidar de você para você estar aqui nesse mundo a maior parte do tempo possível,
pra você fazer companhia pro seu filho. Então você vai tomar muito mais cuidado no trânsito, você vai tomar muito mais cuidado nas suas decisões, você vai tomar muito mais cuidado em tudo que você faz, porque tem alguém que depende 100% de você. E a gente surta totalmente por conta de tudo isso, totalmente. E apesar dela ser a coisa mais desafiadora que vai te acontecer, vai ser a melhor coisa da sua vida também. Como pode, né? Parece que são coisas opostas. E a gente só descobre depois que a gente é mãe que não. Que vai te desafiar o tempo todo. E eu falo que a maternidade é como se fosse um jogo de videogame. Você vai lá, vencendo desafio, aí chega o Big Boss, aquele chefão pra você derrotar. E é muito difícil passar pelos chefões. Você tem o chefão da amamentação, você tem o chefão do baby blues, depressão pós-parto, você tem o chefão da crise dos 3 meses, que parece que seu filho não tá se alimentando direito. Vou deixar um card aqui que eu falo mais sobre isso. Você tem depois o chefão dos dentinhos nascendo, o chefão do engatinhar, o chefão do andar, o chefão que seu filho mexe em tudo, põe tudo na boca e vive doente por conta disso. E aí depois tem o chefão do Terrible 2, que são os 2 anos da criança, e vai mudando. E cada vez que você vence o chefão, vem uma nova fase com novos desafios e novos chefões. Nova fase, novos desafios, novos chefões. E é infinito. Até agora eu não consegui chegar no final desse jogo e eu pretendo nunca chegar. Porque durante todas as fases, existem muitas fases bônus. A fase bônus é aquela que você só pontua, sabe? É aquela fase que só tem coisa boa, só pra você ganhar dinheiro, só pra você ganhar prêmio, então. Durante todas as fases, o tempo todo tem uma fase bônus. Você tá sempre passando por elas. E elas são tão gostosas. Mas elas são tão gostosas que não dá pra parar de jogar nunca mais. E eu espero muito, muito que a sua maternidade seja exatamente esse jogo de videogame cheio de fase bônus, que vai ter sim seus desafios, você vai se desafiar e ao mesmo tempo você vai se redescobrir. Você vai descobrir que você é muito mais forte do que você imaginava. Você vai descobrir que você é muito mais paciente do que você imaginava. Você vai descobrir que você vai conseguir ficar sem dormir muito mais do que você imaginava. E você vai descobrir que depois você volta a dormir também. E você vai descobrir um dia, que eu não descobri ainda, espero demorar muito, que o dia que seus filhos forem embora da sua casa para cuidar das suas próprias vidas, existe a tal da síndrome do ninho vazio. Você vai descobrir que tudo aquilo que você fazia era tudo que você mais amava fazer. Que todos aqueles desafios que você passou foi isso aqui, ó, perto das fases bônus. E que você vai ter orgulho de tudo que você fez. Muito orgulho, porque quando a gente faz com amor, quando a gente faz consciente de tudo aquilo que a gente está fazendo, porque a gente tem hoje uma maternidade consciente, a gente sabe como a gente está educando, para que a gente está educando, o que a gente quer com aquela educação. A gente passa amor para que eles recebam amor e possam dar amor. A gente passa responsabilidade para que eles entendam que é assim que eles vão ter um mundo melhor para eles viverem e conquistar mais coisas. Então a gente acaba se orgulhando de tudo aquilo que a gente fez. E é o nosso legado pro mundo, são nossos filhos. Espero que o seu legado seja o melhor do mundo. Espero que o meu legado também seja o melhor do mundo, que o mundo fique cada vez melhor, cada geração melhor. Porque nós temos hoje mães extremamente envolvidas em ser mães. E eu tenho muito orgulho de fazer parte disso. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um curtir pra mim. Eu te vejo no próximo vídeo.